Voltando do intervalo. O Senado Federal aprovou hoje o projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. Vai de frente, trombando com uma recente decisão do STF, que declarou exatamente a não existência desse marco temporal. Mais informações, vamos então ao vivo com nossa repórter em Brasília, Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O placar dessa aprovação foi de 43 votos a 21. O projeto, então, segue para a sanção presidencial. Agora, o líder do governo aqui no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já avisou que vai ter veto, sim, do presidente Lula. Agora, no caso, esses vetos podem ser revertidos pelo Congresso, mas se forem derrubados, já se fala aqui no Senado de que a questão toda deve ser judicializada. Então, esse debate, todo esse embate não acaba aqui nem agora. Foi uma tramitação rápida ao longo dessa quarta-feira, ao longo do dia, a aprovação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois a urgência no plenário daqui da casa, sempre seguindo, claro, o regimento, mas não é o que a gente tem acostumado a ver nos últimos tempos, né? Essa rapidez toda. Ao longo da semana, dava para perceber que realmente a maioria dos senadores estava com uma vontade muito grande de aprovar logo esse projeto, muito em função de dar uma resposta para o Supremo Tribunal Federal, que invalidou a tese do marco temporal na semana passada. E vale destacar que essa insatisfação perante o Supremo não é só do Senado, viu? É também na Câmara dos Deputados. Hoje mesmo a gente viu declarações muito veementes de líderes de bancadas importantes, organizadas aqui no Congresso Nacional, se posicionando muito veementemente contra o Supremo e também falando em travar a pauta do Congresso até que o Supremo se posicione em não legislar no que eles consideram que são temas que cabem somente ao Congresso Nacional. Vou falar só aqui rapidamente o que é o marco temporal, o que foi aprovado hoje, então, pelo Senado Federal. O texto, ele diz que, para ser considerada terra indígena, os povos da região têm que comprovar que habitavam ali antes de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal. E vale só ressaltar também que essa polêmica toda vai além do marco temporal, porque o projeto também prevê outros pontos. Por exemplo, ele fala que não se pode ampliar terras que já foram demarcadas, ele também prevê a possibilidade de exploração de atividades econômicas em terras indígenas e diz também que o usufruto dos indígenas não pode se sobrepor à soberania nacional. Volto com você, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Começando por você, Daniel. Com 1000 perdões a todos que estão interessados no mérito da questão. Uma questão importantíssima, de enorme relevância. Agora, o gesto político do Supremo empalidece, pelo menos neste momento, o lado intrínseco do problema do marco temporal, Daniel. Eu sei, me corrija, eu não me lembro de uma pancada do Legislativo desse tamanho no Judiciário como foi dada hoje. Olha, William, sem entrar no conteúdo, como você está pedindo, o que se viu hoje foi muito forte, porque... Não, se você quiser entrar no conteúdo, fique à vontade. Não, vamos lá, eu deixo para a sequência aí, para logo mais. Mas a gente teve a votação hoje na CCJ, comissão mais importante do Senado, em seguida foi votada a urgência e logo depois foi votado o mérito em plenário. Isso não é todo dia que se vê, nem toda semana, às vezes nem no ano inteiro se vê isso em Brasília, no Senado ou na Câmara, tudo assim no atacado de uma vez. Foi impressionante. E isso mostra o nível de insatisfação do Congresso com vários elementos ali que estão sendo decididos pelo Judiciário, desde questões morais, de costumes, como aborto, legalização do porte de drogas, mas também questões econômicas. Há uma insatisfação muito grande, por exemplo, com relação à contribuição sindical, que foi validada muito recentemente pelo Supremo e agora também existe uma resposta sendo preparada na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. O clima está de muita fricção entre Congresso e Judiciário, e se no governo anterior a gente tinha essa tensão constante entre Judiciário e Executivo, me parece claro que a tensão está migrando um pouco agora para uma tensão entre Judiciário e Legislativo.
Bom, William, essas questões ali, elas são bem pendulares, né? De fato, a gente passou... Pendulares. Pendulares, vai e volta, né? Esses conflitos entre poderes. Claro que na era Bolsonaro assistimos muito executivo versus judiciário. Os embates legislativo versus judiciário, eles são pendulares. Eles costumam, a depender dessa relação, ir e voltar, né? Eu presenciei inúmeras vezes esse tipo de embate lá atrás, né? No governo Dilma, no próprio governo Lula. Por quê? E eu vejo motivações corretas dos dois lados. Eu vejo o Congresso correto em se indispor com o Supremo avançando sobre temas que o Congresso considera que são deles, né? Entre aspas. Agora, por outro lado, o Congresso só elabora uma reação assim quando o Supremo vai lá e pauta e julga. Poxa, a PEC das indenizações, né, que é a nova, né, ela é de 2015. Então passamos aí 8 anos sem tratar de indenizações no marco temporal. O próprio projeto que está ali, ele não é um projeto de ontem para hoje, né? Descriminalização das drogas. Então, assim, na medida em que o Congresso Nacional se omite em tratar de determinados assuntos, a sociedade civil diretamente interessada aciona o Supremo Tribunal Federal, que provocado se manifesta sobre algum tema, e são temas sensíveis. E aí gera esse conflito de poder. Então, tem bons argumentos na defesa dos dois lados dos atos. É isso? Estrago grande por 2 motivos. Primeiro, uma insegurança jurídica muito forte, né? Porque quem ficou a ver navios foi a regra. Qual é a regra? Qual é a regra que conversa com a modernidade? Qual é a regra que conversa com a boa governança do país? Ninguém sabe, a regra se perdeu. Então, a insegurança jurídica promovida ao mesmo tempo pelo Supremo e pelo Congresso Nacional. Do marco temporal. Okay. Especificamente do marco temporal eu estou falando aqui, né? Okay. Então, esse é um lado que estraga. O outro lado que estraga é numa relação direta da sociedade, seja ela da comunidade indígena ou da sociedade civil, chamando assim, com o Poder Executivo sobre uma noção que é uma noção básica do Estado de Direito, que é a da propriedade. E aí, em cima da questão da insegurança jurídica, vem uma econômica muito forte. Então, assim, quem terá o poder de determinar o valor da terra, que seria a insegurança... Porque o proprietário, o pequeno proprietário que está lá no Pará, que está no Rio Grande do Sul, ele vê uma decisão dessa, o que ele vai fazer? Ele vai correr para entender, será que a minha terra é minha mesmo? Se eu quiser vender... porque eu não quero mais ficar aqui, quanto eu vou ganhar? Quer dizer, isso gera uma desorganização de compreensão de direitos, de valores, de funcionamento e de governança. Então, errado para os dois lados. Por favor, Daniel, prossiga. Me permite jogar um pouquinho para frente, porque e agora? Né? E agora que o Senado aprovou? Bom, acho que primeiro ponto é saber se Lula vai sancionar ou se vai vetar. Pelo coração, certamente vetaria. A bancada do PT toda hoje votou contra o marco temporal. Agora, pode ser feito um cálculo, que não é descartado no Palácio do Planalto, de fazer um gesto para a bancada ruralista, de sancionar. Até porque, hoje, algumas pessoas do Judiciário estavam explicando isso, a lei, se sancionada, ela entra em vigor. Não importa essa decisão do Supremo. Ela entra em vigência, ela vale. A questão é que alguém pode e muito provavelmente deverá acionar o Supremo, e aí o Supremo já deu todos os sinais de exclusão. Eu já julguei inconstitucional a tese do marco temporal, isso veio por lei, então não dá para aceitar, e aí derruba-se a lei. A questão é, se vier uma PEC, claro que sim, a PEC já está colocada, se ela for aprovada no Congresso, e eu diria que as chances são muito altas de uma PEC ser aprovada, o Supremo vai ter que se pronunciar de novo, porque essa PEC mexeria com direitos dos indígenas que são considerados cláusulas pétreas. Por exemplo, existe nesse projeto aqui que foi aprovado hoje, provavelmente entraria numa PEC, uma questão que é a exploração de empreendimentos econômicos, você pavimentar uma rodovia, explorar mineração, construir uma usina hidrelétrica sem a necessidade, sem a obrigatoriedade de consulta prévia às comunidades indígenas. Pois bem,
Existe um tratado internacional que o Brasil assinou, sem nenhum juízo de valor, que é a Convenção 169 da OIT, que obriga essa consulta prévia às comunidades indígenas. Ora, se o projeto de lei, se depois a PEC, estão dizendo que não precisa e tem um acordo internacional que o Brasil assinou que diz que precisa, o Supremo vai ser chamado a se pronunciar de novo, então o tema não se esgota numa PEC nova que o Congresso pode eventualmente aprovar. E o tema não se aprovar. esgota neste assunto. Né? Tem uma coisa maior aí, né? Tem a coisa do ativismo judicial do Congresso achar que o Supremo avançou, ganhou poderes e avança sobre temas que ele legisla. E na concepção, acho que talvez no subconsciente ali de deputados e senadores, tem uma bronca pela forma como cada um chega onde está, né? E o tamanho de cada um. O Congresso são 590, 600 eleitos. Eu tenho uma preocupação um pouco no curto prazo em relação ao que aconteceu hoje. Que aparentemente, de acordo com as nossas apurações, uma parcela significativa dos ministros do Supremo agiu nos bastidores nas últimas 48 horas para conseguir retirar de terras indígenas, depois da decisão do Supremo, um número de pessoas, particularmente referentes ao estado do Pará, que chega à volta das 50 mil e que estão lá há bastante anos. E que aí a resposta do Executivo foi isto, com o governador. O governador disse, eu não vou pôr a polícia militar para tirar gente de terra indígena que ela está trabalhando há não sei quanto tempo. Então, nós estamos, de certa maneira, voltando ao que você mencionava, Thaís... Tem um conflito federativo aí também. Não só o conflito federativo, nós estamos reeditando o que aconteceu na Raposa Serra do Sol, em Roraima. Sim. Então, nós estamos diante, possivelmente, eu espero e torço para que isto não aconteça, mas estamos possivelmente diante de um acirramento desse tipo de conflito. Certamente. 867 é o número de terras indígenas que poderão ser... Daí a minha preocupação com curtíssimo prazo, porque agora há uma decisão que vem do Legislativo que tem voto, que dá um forte respaldo aos governadores. Não é a Casa dos Estados, o Senado? Não é lá que os governadores têm grande voz também? Então, há uma postura política em relação ao STF que transcende a questão específica, porém depende muito dela no que pode acontecer lá no chão. E eu queria perguntar para vocês da política, meninos, qual a repercussão que isso traz para a relação do governo? Porque o governo Lula, ele é declaradamente a favor. Sim, política indígena é uma prioridade do governo dele. Política indígena, tem um ministério, né? E esse recado, essa resposta, Lira hoje já tinha reagido à discussão da reforma ministerial, dos carros e tal, que não chegam. E daí vem o Senado, que aparentemente estava andando mais próximo do governo. Qual a repercussão para o governo disso? Eu acho que o governo também não tem... Essa questão de conflito agrário, para eles ali, é uma questão cara, né? Para o petismo, pela ligação com o MST, por ter um Ministério de Desenvolvimento Regional. Acho que o governo não tem ideia ainda do tamanho dessa bronca. E acaba caindo nesse discurso de que não é um problema dele, é um problema do Legislativo com o Judiciário, muito embora seja. Ele que vai ter que gerir. Exatamente, não. Ele vai ter que vetar ou não, né? O próprio projeto está sendo aprovado. A primeira coisa é vetar ou não. A segunda é gerir, né? Fazer a governança desse negócio. Por último, Daniel, a intenção do Lula é não vetar mesmo? Esse assunto ainda não foi discutido seriamente não pelo Palácio do Planalto, não estão nem querendo mexer desse assunto por enquanto, mas uma vez que chega oficialmente, formalmente, o Congresso dá conhecimento formalmente ao Palácio do Planalto, são 15 dias úteis para se pronunciar pelo veto ou pela sanção. Se bem que agora ele vai ser operado, né? Agora o presidente vai passar alguns dias fora de combate, né? Nesse sentido. Enfim. Queria aproveitar agora que nós estamos encerrando esse WW, porque eu estou saindo de férias, me despedir dos meus colegas, minhas férias semestrais de 15 dias. Sei que o programa está em excelentes mãos. Aproveite, meu querido, descanse, fique com saudades da gente. Já ficarei. Daniel, não faça nada que eu não faria, William. Nós de você. Daniel, boa noite, obrigado. Thaís, igualmente. Caio. Pessoal, essa edição do WW termina aqui, a gente se vê no meio de outubro. Boa noite.